O celular escorregou das mãos trêmulas de Maria Eduarda, 23 anos em sua própria casa. Eram 10 da noite. Ela estava devastada pelo abandono de Rodrigo, 25, e em lágrimas digitou um desabafo cru e desesperado para sua amiga Cláudia, 23, terminando com a confissão humilhante: abandonada e não faço amor há meses. Mas na confusão das janelas de conversa, a mensagem não foi para Cláudia. Foi para o grupo Diretoria em Equipe. Exausta, ela adormeceu sem perceber o erro catastrófico. Mal sabia ela que, enquanto dormia, Gabriel, 35, o imponente CEO milionário, o pragmático sócio João Paulo, 48, e sua colega Camila, 26, haviam visualizado a aniquilação de sua dignidade. A luz cinzenta da manhã invadiu o quarto, mas foi o vibrar incessante do celular na mesa de cabeceira que arrancou Maria Eduarda de um sono pesado e sem sonhos. Seus olhos estavam inchados, a garganta arranhava de tanto chorar na noite anterior. O nome Cláudia piscava na tela. Ela atendeu, a voz ainda pastosa. Duda, pelo amor de Deus, me diz que sua internet caiu. Me diz que você não fez isso. A voz de Cláudia, sua amiga e confidente, não era de consolo. Era de pânico puro. Fiz o quê? Murmurou Maria Eduarda, sentando-se na cama. A dor do abandono de Rodrigo ainda era uma bigorna em seu peito. O Rodrigo! Esquece o Rodrigo! Duda, o que você fez? Olhe o grupo da empresa! Agora! O pânico de Cláudia foi contagioso. O pânico gelou a espinha de Maria Eduarda. Ela abriu o aplicativo de mensagens, o coração batendo descompassado contra as costelas. Viu o grupo Amigas do Peito, onde deveria ter enviado seu desabafo. E logo abaixo, o grupo Diretoria em Equipe. Havia uma mensagem dela, a última mensagem. Ela clicou. A tela se abriu e o texto estava lá, cruelmente iluminado pela luz da manhã. Todo o seu desespero, sua dor pelo término com Rodrigo e a frase final, a confissão que ela mal teve coragem de admitir para si mesma: abandonada e não faço amor há meses. Seu estômago revirou. O ar fugiu de seus pulmões. Mas o pior não era a mensagem. O pior era a pequena lista de ícones abaixo dela. Lida por Gabriel, lida por João Paulo, lida por Camila, lida por... todos. O celular caiu de suas mãos no edredom. Ela não conseguia respirar. Aquilo não era um pesadelo. Era a realidade. Sua dignidade, sua vida profissional, tudo feito em pedaços antes das 8 da manhã de uma terça-feira. Ela havia exposto sua maior vulnerabilidade não para sua amiga, mas para seu chefe milionário, para o sócio pragmático dele e para Camila, a colega de trabalho que parecia sentir prazer em ver os outros tropeçarem. Duda, você está aí? A voz de Cláudia soava distante. Eu tenho que ir, gaguejou Maria Eduarda. Eu não sei o que fazer. Não vá, Duda. Ligue dizendo que está doente. Pede demissão, qualquer coisa. Mas Maria Eduarda precisava daquele emprego. Era o melhor salário que já tivera, a oportunidade de construir uma carreira. Desligou a chamada e ficou encarando a parede. A ideia de entrar naquele escritório parecia impossível, uma caminhada em direção à sua própria execução pública. 2 horas depois, ela estava na porta do elevador. Escolheu a roupa mais sóbria e profissional que tinha, uma calça de alfaiataria preta e uma blusa de seda cor de vinho. Prendeu os longos cabelos castanhos num coque apertado, uma armadura frágil contra o que a esperava. O elevador se abriu no andar da diretoria. O escritório em plano aberto, normalmente vibrando com conversas matinais e o teclar rápido, estava em um silêncio quase absoluto. Era um silêncio ensurdecedor. Quando Maria Eduarda deu o primeiro passo para fora do elevador, o leve burburinho que existia cessou instantaneamente. Ela sentiu. Não eram olhares diretos. Eram piores. Eram olhares de soslaio, cabeças que se viravam rápido demais quando ela se aproximava, cochichos que morriam no ar. Ela caminhou até sua mesa, que parecia estar a quilômetros de distância. Cada passo era um tormento. Ela podia sentir a humilhação queimando em seu rosto. Então, ela viu Camila. A colega de 26 anos estava em sua própria mesa fingindo analisar uma planilha. Mas quando Maria Eduarda passou,
Seus olhos se encontraram por um segundo. Não havia compaixão. Havia um brilho de desprezo e uma satisfação mal disfarçada. Camila tomou um gole de seu café, o sorriso quase imperceptível em seus lábios. Naquele momento, Maria Eduarda soube que Camila saborearia cada segundo de sua queda. Ela se sentou, ligou o computador e encarou a tela, sem ver nada. Ela se tornou o centro das fofocas veladas. Ela pulou o almoço com medo de encontrar alguém na copa. Não usou o banheiro. Ficou ali, uma estátua de vergonha, tentando focar em relatórios financeiros que agora pareciam hieróglifos. As horas se arrastaram como se fossem semanas. Ela viu João Paulo, o sócio de 48 anos, passar por sua mesa. Ele a olhou com uma expressão de puro desdém, como se ela fosse um inseto no carpete caro. Ele nem sequer disfarçou. Mas de Gabriel, o CEO, ela não viu nem sombra. A porta de sua sala de vidro no canto do andar permaneceu fechada. Às 17h58, quando o escritório começava a se esvaziar e Maria Eduarda contava os segundos para poder fugir, o telefone em sua mesa tocou, o som estridente fazendo-a pular. Era da secretária executiva. Maria Eduarda, o senhor Gabriel solicita sua presença na sala dele, por favor. O estômago dela despencou. Era agora. A demissão. Com as pernas trêmulas, ela se levantou e fez a caminhada até a sala do CEO. O carpete parecia sugar seus pés. Ela bateu levemente na porta de vidro. Entre. A voz dele era profunda, calma. Sempre era. Gabriel estava de pé, de costas para ela, observando o trânsito caótico de São Paulo pela parede de vidro que ia do chão ao teto. Aos 35 anos, ele era um homem que exalava poder. Alto, com ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno azul marinho feito sob medida e cabelos castanhos impecavelmente penteados. Ele não se virou. Sente-se, por favor. Ela se sentou na ponta da cadeira de couro, as mãos entrelaçadas no colo com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela esperou que ele gritasse, que a humilhasse, que lesse a mensagem em voz alta. Ela se preparou para o impacto. Ele finalmente se virou. Seu rosto era bonito, mas sério, os olhos fixos nela. Eram olhos que pareciam ver através de tudo. Maria Eduarda, ele começou, e o tom era formal, profissional. O grupo Diretoria em Equipe é um canal oficial de comunicação da empresa. É usado para diretrizes estratégicas, anúncios importantes e coordenação de projetos. Ela engoliu em seco. Eu sei, senhor. Ele se sentou atrás de sua enorme mesa de mogno. O que eu li esta manhã não se encaixa em nenhuma dessas categorias. As lágrimas ameaçaram voltar, queimando seus olhos. Senhor, Foi um erro terrível. Eu troquei as janelas. Era para ser uma mensagem privada para uma amiga. Eu não estava pensando direito. Eu peço 1000 desculpas. Não vai se repetir. Ela esperava que ele continuasse, que a repreendesse. Mas ele ficou em silêncio por um longo momento, apenas observando-a. Gabriel tinha visto a mensagem às 10 da noite. Sua primeira reação foi de irritação. Mais um drama de funcionário. Mas ao ler a dor crua naquelas palavras, e especialmente a confissão final, a irritação deu lugar a algo diferente. Uma estranha empatia. E hoje, ele a observou o dia todo pelas câmeras de segurança e pela divisória de vidro. Ele viu a forma como ela entrou, a dignidade com que ela tentou trabalhar, e viu o desprezo de João Paulo e o sorriso satisfeito de Camila. Ele detestava aquele tipo de comportamento de escritório. Seu desempenho na empresa até hoje tem sido exemplar, disse ele, mudando de assunto abruptamente. Seus relatórios de análise de mercado são os mais completos que eu recebo. Maria Eduarda piscou confusa. Obrigada, senhor. É por isso, ele continuou, que este lapso é tão surpreendente. Demonstra uma falta de foco. Eu entendo. Ela sussurrou, a esperança murchando. Eu serei demitida? Gabriel inclinou-a para a frente, e pela primeira vez, sua expressão se suavizou, quase imperceptivelmente. Ele viu a vulnerabilidade nua em seus olhos. Ela não era uma funcionária descuidada. Era uma jovem passando por um momento difícil. Não, ele disse a voz firme. Não hoje. O alívio foi tão intenso que Maria Eduarda sentiu a cabeça girar. Mas considere isto uma advertência formal. A empresa exige profissionalismo absoluto em seus canais de comunicação.
Não me faça reconsiderar minha decisão. Ele não mencionou a parte íntima. Ele não falou sobre o abandono ou sobre a outra coisa. Ele tratou o erro como uma quebra de etiqueta profissional. Nada mais. Sim, senhor, com certeza. Obrigada, senhor, muito obrigada. Pode ir para casa, Maria Eduarda. E espero que amanhã você esteja com 100% de foco no projeto de expansão. Sim, senhor. Ela praticamente correu para fora da sala. No elevador, sozinha, ela finalmente se permitiu desabar contra a parede de metal fria, o corpo tremendo com a tensão acumulada. Ela não foi demitida, mas estava confusa. Gabriel a advertiu, mas também a defendeu. Ao não tocar na parte mais humilhante, ele a protegeu de certa forma. Enquanto saía do prédio, ela se sentiu exausta, envergonhada, mas também, pela primeira vez desde que viu aquela mensagem, sentiu um pingo de algo que não era desespero. Era intriga. Uma curiosidade sobre aquele homem indecifrável que tinha o poder de destruí-la com uma palavra, mas por algum motivo escolheu não fazê-lo. Nas semanas que se seguiram, Maria Eduarda se soterrou em trabalho. Ela chegava antes de todos e saía depois. Seu foco era absoluto, uma tentativa desesperada de apagar a imagem da mulher vulnerável do grupo de mensagens e provar a Gabriel que sua advertência, embora justa, era sobre um erro que jamais se repetiria. Ela se tornou uma sombra eficiente, evitando a copa, almoçando em sua mesa e falando apenas o estritamente necessário. De sua sala de vidro, Gabriel observava. Ele não conseguia tirar Maria Eduarda da cabeça, mas não pela mensagem, e sim pela sua reação digna à humilhação. Ele havia aguentar os olhares e os cochichos com uma força silenciosa que o intrigava. Ele via sua inteligência nos relatórios que ela produzia, sempre impecáveis. Mas mais do que isso, ele começou a notar o veneno sutil que a cercava. Ele viu durante uma reunião de equipe, da qual ele participou sem aviso, como Camila, com um sorriso de desculpas, esqueceu de enviar a Maria Eduarda o briefing atualizado. Quando Maria Eduarda apresentou seus dados, eles estavam baseados na versão antiga. Camila interrompeu docemente. Oh, Duda, querida, você não leu o e-mail que mandei ontem à noite? A diretoria mudou o escopo. Está tudo no anexo. Maria Eduarda congelou, a humilhação voltando em ondas. Ela murmurou um pedido de desculpas. Gabriel, no entanto, viu o brilho de triunfo nos olhos de Camila, e isso o irritou profundamente. Ele detestava a injustiça, e aquilo era uma sabotagem clara e infantil. Naquela tarde, ele tomou uma decisão. Maria Eduarda, na minha sala. Ele chamou pelo comunicador interno. Ela entrou, pálida, esperando outra repreensão pela falha na reunião. Sente-se, disse ele, mais gentil do que antes. Eu tenho um novo projeto. Expansão de mercado para a região Nordeste. É de alta prioridade e alta confidencialidade. Ele abriu uma pasta. Eu revisei seu portfólio de quando você entrou. Suas análises de mercado são brilhantes. Eu quero que você trabalhe diretamente comigo nisso. Você vai se reportar apenas a mim. Ela ficou boquiaberta. Senhor, mas... E a Camila? Eu sou da equipe dela. Não neste projeto, disse Gabriel, com uma finalidade que encerrou a discussão. Você começará imediatamente. As semanas seguintes mudaram a dinâmica de tudo. A barreira de chefe e funcionária começou a ruir, não por falta de profissionalismo, mas pela simples exaustão das longas noites de trabalho. Eles ficavam até tarde na sala de conferências principal, cercados por gráficos, planilhas e copos de café. Às 9 da noite, o senhor Gabriel desaparecia. Por favor, Maria Eduarda, me chame de Gabriel, ele disse certa noite, afrouxando a gravata. O senhor me faz sentir como o meu pai, e eu não quero pedir pizza com o meu pai. Ela deu um riso nervoso, o primeiro que ele ouvia. Certo, Gabriel, mas só depois das 8 da noite. Eles começaram a conversar. Entre uma análise de concorrência e outra, ele descobriu sua paixão por livros de mistério. Ela descobriu que ele, o CEO imponente, tinha um medo irracional de altura, mas adorava velejar. Ele via a mulher por trás da analista, inteligente, com um senso de humor seco e uma lealdade feroz. Ela via o homem por trás do milionário, focado, surpreendentemente justo e com uma solidão que espelhava a dela.
A aproximação deles, no entanto, não passou despercebida. João Paulo, o sócio pragmático, via o relacionamento profissional florescente com alarme. Para ele, era um risco. Em uma noite particularmente tensa, enquanto finalizavam a apresentação para os investidores, João Paulo entrou na sala de conferências. Eram quase 10 da noite. Maria Eduarda estava no canto, organizando seus papéis para sair. "Gabriel, podemos conversar?", disse João Paulo, ignorando completamente a presença dela. "Estou ocupado, João Paulo. É sobre isso que estou falando." Ele gesticulou em direção a Maria Eduarda. "Você perdeu o juízo, colocando a funcionária instável no projeto mais importante do ano?" O ar ficou parado. Maria Eduarda sentiu o sangue fugir de seu rosto. Gabriel se levantou lentamente, sua presença parecendo preencher toda a sala. Sua voz era baixa e fria como aço. "O nome dela é Maria Eduarda, e ela é a analista mais competente que esta empresa tem. É por isso que ela está neste projeto." "Competente?", zombou João Paulo. "Ela é um risco de RH, Gabriel. Ela expôs a vida íntima no grupo da diretoria. E agora você está aqui, de babá dela até tarde da noite. Isso é uma distração. A única distração que vejo é você", retrucou Gabriel, dando um passo à frente, protegendo Maria Eduarda com o próprio corpo. "Eu vi a forma como Camila e outros, incluindo você, a trataram. Eu não tolero esse tipo de comportamento na minha empresa. Eu a coloquei no projeto porque ela é a melhor. Se você tem algum problema com meu julgamento, pode levar ao conselho. Mas saiba que eu defenderei minha decisão. E defenderei minha equipe." João Paulo o encarou, chocado com a ferocidade da defesa. Ele bufou, endireitou o paletó e saiu da sala batendo a porta. Um silêncio ensurdecedor preencheu o espaço. Maria Eduarda estava tremendo. Ela olhou para Gabriel, que ainda estava tenso pela raiva. Ele não tinha o direito... Ela sussurrou, as lágrimas de gratidão e raiva misturadas. Gabriel se virou para ela, e a fúria em seus olhos se dissolveu, dando lugar a algo mais suave. Ele não tinha. Ninguém tem. Ele pegou o paletó. "Vamos, está tarde. Eu faço questão de levar você em casa." A viagem de carro foi silenciosa, mas a tensão era diferente. Não era mais a tensão de chefe e funcionária, ou de dois estranhos. Era a tensão de duas pessoas que tinham acabado de passar por uma batalha juntas. Na porta do apartamento dela, sob a luz amarela e fraca do corredor, eles pararam. A barreira final entre eles parecia fina como papel. "Obrigada", disse ela, olhando para as próprias mãos, "por me defender. Ninguém nunca... Você não tem que me agradecer por eu fazer o certo." Ele a observou. O cansaço, a força, a beleza que ele tentou ignorar por semanas. A mulher que Rodrigo, o ex, tinha sido tolo o suficiente para abandonar. Sem pensar, ele levantou a mão e tocou o rosto dela, o polegar roçando suavemente sua bochecha. "Rodrigo", ele disse a voz rouca, "foi um idiota." Maria Eduarda prendeu a respiração, os olhos fixos nos dele. O mundo pareceu parar. A gratidão dela pela defesa e a admiração dele pela força dela se transformaram em algo mais profundo. O olhar que trocaram não era mais de chefe e funcionária, era de um homem e uma mulher. Ele se inclinou devagar, dando-lhe tempo para recuar. Ela não recuou. O beijo que se seguiu foi intenso e definitivo. Não foi um beijo apressado, mas um beijo de alívio, de reconhecimento. Foi a colisão de duas solidões. As mãos dele foram para a cintura dela, puxando-a para mais perto, e ela se agarrou aos ombros dele, sentindo, pela primeira vez em meses, uma segurança que ela pensou ter perdido para sempre. Quando o beijo terminou, eles estavam ofegantes, testas coladas. "Isso é..." começou ele. "Complicado." "Eu sei", sussurrou ela. "Mas por favor, só por esta noite. Eu não quero ser a funcionária instável. Eu só quero me sentir segura." Ele a beijou de novo, desta vez com uma ternura que a desarmou completamente e a guiou para dentro do apartamento, fechando a porta atrás deles. Naquela noite, as barreiras finais desmoronaram. Na penumbra da sala de estar de Maria Eduarda não havia chefe ou funcionária. Havia apenas Gabriel e Maria Eduarda. Nos braços dele, ela não se sentiu humilhada. Ela não se sentiu abandonada. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu vista, protegida
e, acima de tudo, intensamente desejada. Eles se entregaram ao sentimento que ambos, por razões diferentes, vinham negando. A noite decisiva mudou tudo. No escritório, eles eram um estudo de discrição. Senhor Gabriel e Maria Eduarda voltaram a existir, mas por baixo da superfície profissional, uma corrente elétrica corria entre eles. Um olhar trocado durante uma reunião tensa, a forma como a mão dele demorava um segundo a mais na dela ao lhe entregar um relatório, os e-mails curtos às 10 da manhã, ótima apresentação, que na verdade significavam: eu não parei de pensar em você. O romance floresceu na privacidade da mansão dele ou no apartamento dela, longe dos olhos de João Paulo e principalmente de Camila. Maria Eduarda, que antes andava pelos corredores com o peso da humilhação, agora tinha uma luz diferente. Sua confiança havia retornado, não apenas como profissional, mas como mulher. Ela já não se sentia definida pelo seu erro, sentia-se definida pela forma como Gabriel a olhava. Cláudia, sua amiga, foi a primeira a notar. "Tudo bem, pode me contar", disse Cláudia algumas semanas depois, enquanto dividiam uma pizza. "Você está brilhando. E não é um novo creme facial. Quem é ele?" Maria Eduarda sorriu, um sorriso genuíno que ela guardava só para si. "É complicado, Clau, mas é bom. Porém, a vida tem uma forma de acelerar o bom e o complicado ao mesmo tempo." Pouco mais de um mês após aquela primeira noite, a consequência daquela entrega se manifestou. Primeiro, foi um cansaço que ela atribuiu às longas horas do projeto. Depois, uma onda de náusea que a atingiu no meio de uma videoconferência. Naquela noite, no banheiro do seu apartamento, com Cláudia esperando do lado de fora, Maria Eduarda olhou para as 2 linhas cor-de-rosa no teste de farmácia. O ar lhe faltou. O chão pareceu desaparecer. "Duda, deu negativo, né? Você está pálida faz dias, mas..." Cláudia abriu a porta. Maria Eduarda apenas ergueu o teste, os olhos cheios de lágrimas. "Clau, o que eu vou fazer?" Ela passou horas em pânico. Como ela contaria a ele? Gabriel era seu chefe, um milionário. Eles mal tinham começado. Isso arruinaria tudo. Ele pensaria que era um golpe, que ela tinha planejado. O medo era tão intenso que suplantava qualquer outra emoção. Ela enviou a mensagem com os dedos trêmulos. "Preciso falar com você, é urgente. Posso ir até sua casa?" A resposta dele foi imediata. "Estou te esperando." Gabriel a recebeu em sua biblioteca, um cômodo vasto com paredes de mogno e cheiro de livros antigos e couro. Ele estava em modo CEO, pensando que a urgência era sobre João Paulo, ou sobre uma falha no projeto. Ele completara 36 anos na semana anterior e estava focado em consolidar seu controle na empresa. "O que aconteceu?" ele perguntou a voz grave. "João Paulo te pressionou de novo?" Maria Eduarda, que agora tinha 24 anos, ficou parada no meio da sala, incapaz de se mover. "Não, é sobre nós." Ele relaxou visivelmente, um pequeno sorriso tocando seus lábios. "Ah, nós? Isso soa bem. O que nós fizemos?" "Gabriel, A coragem a abandonou. Ela apenas estendeu a mão trêmula, o teste de farmácia na palma. Ele pegou, olhou para o objeto branco e rosa e franziu a testa, confuso por um segundo. Então, seus olhos se arregalaram. Ele olhou do teste para o rosto dela e de volta para o teste. O silêncio na biblioteca era absoluto. Maria Eduarda se preparou para a raiva, para a acusação, para a frieza. "Eu juro, Gabriel, eu não planejei isso." Ela sussurrou, a voz quebrando. Gabriel ficou imóvel. Ele não era um homem dado a impulsos. Sua vida era planejada, meticulosa. Um filho. Agora, não estava nos planos. Ele olhou para o rosto aterrorizado de Maria Eduarda, a mulher que ele passou a admirar por sua força e que, agora, parecia tão vulnerável. E então, algo inesperado aconteceu. A tensão em seus ombros desapareceu. O CEO deu lugar ao homem. Um sorriso lento, inacreditável, tomou conta de seu rosto. "Grávida", ele disse, testando a palavra. E então ele riu. Uma risada genuína, cheia de surpresa e alegria. Ele cruzou a sala em 2 passos e a envolveu em seus braços, levantando-a do chão. "Estamos grávidos." Maria Eduarda, chocada, agarrou-se a ele. "Espera, você não está com raiva?" Ele a colocou no chão,
mas a manteve próxima, as mãos segurando seu rosto. Raiva? Maria Eduarda, eu tenho 36 anos. Eu passo meus dias lutando com João Paulo sobre planilhas. Isso... Ele tocou a barriga dela, quase que reverentemente por cima da blusa. Isso é real. Isso é a melhor notícia que eu poderia receber. Ela começou a chorar, desta vez de alívio. Eu estava com tanto medo. Está tudo acontecendo tão rápido. Eu sei, ele disse, a voz subitamente feroz e protetora. Mas eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de vocês dois. Você não está mais sozinha nisso. E ele a beijou, não com a paixão das últimas semanas, mas com uma ternura nova, um beijo de promessa. Eles decidiram manter a notícia em segredo por mais algum tempo, pelo menos no escritório. Mas a felicidade de Maria Eduarda era palpável, e a gravidez começou a lhe dar um novo brilho. A notícia, no entanto, eventualmente se espalhou. Bastou uma consulta de pré-natal ser vista por um conhecido em comum. A fofoca voou, a analista que mandou a mensagem errada estava grávida do chefe milionário. A notícia chegou aos ouvidos de Rodrigo, o ex-namorado de 25 anos que a abandonara por pura imaturidade, não lidou bem com a informação. Seu orgulho foi ferido. Ele a havia descartado, mas a ideia dela dar o golpe, como ele via, em um homem rico e poderoso, o consumiu. Ele precisava vê-la, precisava confrontá-la, talvez para reafirmar seu poder sobre ela. Numa tarde de sábado, Maria Eduarda estava em seu apartamento com Cláudia, dobrando roupas de bebê que a amiga lhe dera de presente. A campainha tocou. Deve ser a pizza, disse Cláudia. Maria foi atender. Ela abriu a porta e seu sangue gelou. Rodrigo estava parado no corredor, os olhos injetados, o sorriso sarcástico no rosto. Ora, parece que a vida de grávida está te fazendo bem, Duda. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Vá embora. Ele colocou o pé na porta, impedindo-a de fechar. Calma, eu só vim dar os parabéns. Nossa, você me superou rápido, hein? Mal terminamos e você já está grávida. Cláudia, chama a polícia! Gritou Maria Eduarda, tentando empurrar a porta. Rodrigo forçou a entrada, mas não a tocou. Ele apenas ficou ali, na sala dela, o cheiro de raiva e inveja emanando dele. Qual é? Vai dizer que esse filho é mesmo dele? Você sempre foi apressada. Vai que esse filho ainda é meu? Era uma mentira vil, mas a intenção era clara, desestabilizá-la. Sai da minha casa agora! Ela gritou, o pânico subindo pela garganta. Ela pegou o celular para ligar para a polícia. Eu só quero o que é meu. Ele começou dando um passo em direção a ela. Naquele exato momento, a porta do elevador se abriu no corredor. Gabriel, que vinha buscá-la para jantar, parou. Ele viu a cena. Rodrigo, com o peito estufado, avançando. Maria Eduarda, pálida de terror, encolhida perto do sofá. O confronto não foi físico. Foi uma colisão de poder. Saia, disse Gabriel, a voz baixa e ressoando com uma autoridade que Rodrigo jamais possuíra. Rodrigo se virou, surpreso. Ele tentou manter a pose. Quem é você? Ah, claro, o chefe, o papai milionário. Veio ver sua aquisição. Gabriel entrou no apartamento e se colocou calmamente entre Rodrigo e Maria Eduarda. Ele era mais alto, mais largo e irradiava um controle que fez Rodrigo dar um passo instintivo para trás. Eu não vou repetir, disse Gabriel, os olhos frios como gelo. Saia da casa dela. E escute bem. Você nunca mais vai se aproximar de Maria Eduarda. Você não vai ligar, não vai mandar mensagens e não vai aparecer na porta dela. Se você o fizer, você não vai lidar comigo. Vai lidar com minha equipe de advogados. E eu garanto a você, eles são muito menos pacientes do que eu. Rodrigo olhou de Gabriel, com seu terno caro e sua postura inabalável, para Maria Eduarda, que agora estava segura atrás dele. Ele era um menino. Gabriel era um homem. A luta estava perdida antes de começar. Ele bufou, tentando salvar o mínimo de dignidade. Tudo bem, fica com ela. Você vai ver só. Ele saiu do apartamento, esbarrando no batente da porta. Assim que ele se foi, as pernas de Maria Eduarda cederam. Ela desabou no sofá, tremendo incontrolavelmente. Gabriel estava ao seu lado em um segundo, ajoelhado, segurando suas mãos. Ele te machucou? Ele tocou em você? Não. Eu fiquei com tanto medo, Gabriel.
Ele a puxou para um abraço apertado, sentindo a raiva protetora ferver dentro dele. Ele a deixou chorar por 1 minuto, e então seu rosto se tornou uma máscara de decisão. Isso acaba hoje, ele disse com firmeza. O quê? Ela perguntou, a voz abafada contra o peito dele. Isso. Ele gesticulou para o apartamento. Você não vai mais ficar aqui. Ele sabe onde você mora. Você não está segura. Nem você, nem o nosso filho. Gabriel, eu não posso... Ela começou, pensando em Cláudia, na sua independência. Você pode. E vai. Ele a encarou, os olhos não deixando espaço para discussão. Pegue sua escova de dentes e o que mais precisar para esta noite. Meus seguranças vão trazer o resto das suas coisas amanhã. Você vai se mudar para a mansão comigo. Agora. Maria Eduarda olhou para o homem à sua frente. O homem que a defendeu de João Paulo, que celebrou sua gravidez e que agora a estava protegendo de seu passado. O susto ainda a fazia tremer, mas nos braços dele ela se sentia invencível. Tudo bem, ela sussurrou, fazendo sua escolha. Vamos para casa. Os meses seguintes transformaram a mansão imponente e silenciosa de Gabriel em um lar. Maria Eduarda, agora com 24 anos e no auge de seus quase 9 meses de gravidez, estava de licença maternidade. Ela passava os dias no jardim de inverno, lendo sobre maternidade ou na cozinha, em conversas agradáveis com Dona Helenice. A governanta de 62 anos, que a princípio observara a nova moradora com cautela, havia se rendido completamente. Ela via em Maria Eduarda uma bondade genuína e, mais importante, via a felicidade que ela trouxera ao menino Gabriel. Helenice se tornara uma figura materna, preparando chás para o inchaço dos pés de Maria e garantindo que ela descansasse. Enquanto a mansão era um ninho de paz e expectativa, a sede da empresa era uma zona de guerra fria. Gabriel, agora com 36 anos, dividia seu tempo de forma implacável. Das 8 às 5 ele era o CEO, mas às 5:01 ele desligava. Não havia mais noites de trabalho até às 10, nem jantares de negócios de última hora. Sua prioridade era clara: estar em casa para jantar com Maria Eduarda. Isso enfurecia João Paulo. O sócio pragmático via o envolvimento de Gabriel não como devoção, mas como fraqueza. A licença maternidade generosa de Maria Eduarda, o foco dividido do CEO, tudo isso para ele era um risco para os lucros. Gabriel, precisamos de você focado, esbravejou João Paulo em uma reunião tensa na sala principal, batendo com a mão na mesa. A sala estava cheia de executivos. Os investidores estão questionando sua dedicação. Você está deixando uma distração doméstica interferir nos negócios. Gabriel o encarou, a voz baixa e perigosa. Minha família não é uma distração, João Paulo. É minha prioridade. Sugiro que você se lembre disso. Agora, se voltarmos aos números, enquanto a batalha de egos acontecia no centro da cidade, na mansão, Maria Eduarda tentava relaxar. Ela sentia as primeiras contrações de treinamento mais fortes naquela tarde. Decidiu tomar um banho morno. No andar de baixo, Dona Helenice atendeu ao interfone do portão principal. Sim, entrega de flores para a senhora Maria Eduarda, da Floricultura Sonho Meu. A voz era polida. Dona Helenice franziu o senho. O patrão sempre usava a mesma floricultura de luxo. Mas com o bebê quase chegando, talvez fosse um presente de algum parente. Ela liberou o portão externo e esperou na porta da frente. Um homem com uniforme de entregador saiu de uma van branca simples. Mas não era um entregador. Quando ele se aproximou da luz, Dona Helenice reconheceu o rosto da foto que o chefe da segurança havia circulado para toda a equipe. Era Rodrigo. Senhora, disse ele, tentando forçar um sorriso. Vim ver a Duda. Sou um parente. Dona Helenice tentou fechar a porta. Saia agora ou eu chamo a polícia. Você não é bem-vindo. Mas Rodrigo, de 25 anos, estava desesperado. Ele havia perdido o emprego, estava sem dinheiro e culpava Maria Eduarda por sua desgraça. Ele simplesmente avançou, ignorando a governanta. Vendo que ela não cederia, ele forçou a passagem pela porta, aproveitando-se de um segundo de hesitação dela. Dona Helenice, que era mais velha, recuou instintivamente para não ser esbarrada, e Rodrigo usou essa brecha para invadir o hall da casa. Maria Eduarda, ele gritou,
a voz ecoando no mármore do hall. No andar de cima, Maria Eduarda saiu do banho, enrolada em um roupão, ao ouvir o grito. Seu coração parou. Ela conhecia aquela voz. Ela correu para o topo da escada. Rodrigo estava lá embaixo, os olhos selvagens olhando ao redor com uma mistura de inveja e fúria. "O que você está fazendo aqui? Saia!" ela gritou, a mão instintivamente protegendo a barriga. "Sair? Você está vivendo como uma rainha, Duda. E eu perdi tudo por sua causa. Aquele seu namoradinho milionário deve ter mexido os pauzinhos, me colocou na lista negra da cidade. Isso é mentira. Gabriel não faria isso. Você fez isso sozinho. Eu não me importo." Ele começou a subir a escada. Maria Eduarda recuou aterrorizada. "Eu só quero o que é justo. Você me deve. Eu quero dinheiro, muito dinheiro, para eu ficar calado." "Calado sobre o quê? Não temos nada." Ele riu, um som seco e desagradável. "Sobre o nosso passado, sobre como você realmente é, sobre como você é boa em trocar um pobretão por um milionário. Não acho que os sócios dele iam gostar de saber que a futura esposa do CEO é..." "Saia!" ela gritou, o pânico tomando conta. A discussão foi breve, mas intensa. A adrenalina, o medo, o estresse da chantagem foi demais para o corpo dela. Maria Eduarda arfou. Uma dor aguda, diferente de tudo o que sentira antes, atravessou suas costas e apertou sua barriga como um punho de ferro. Ela olhou para baixo. Uma poça de líquido se formou a seus pés, molhando o tapete caro. A bolsa havia estourado. "Ah!" ela ofegou, agarrando-se ao corrimão. Rodrigo parou, confuso. "O que foi? Está fingindo?" Lá embaixo, Dona Helenice, já recuperada, não perdeu tempo. Ela apertou o botão de pânico silencioso, que alertava a segurança interna da mansão, e discou o número pessoal de Gabriel. De volta à reunião, o celular de Gabriel vibrou sobre a mesa. Era o toque especial de Dona Helenice. Ele atendeu imediatamente, ignorando o olhar furioso de João Paulo. "Gabriel." "Helenice, o que foi?" "Patrão Gabriel, é a Maria." A voz dela era urgente, mas firme. "O bebê está vindo." A bolsa estourou. "E tem um homem aqui. O ex. Ele invadiu." O mundo de Gabriel parou. O sangue sumiu de seu rosto. As vozes na sala de reuniões se tornaram um zumbido distante. "Tire ela de perto dele. Chame a segurança. Estou indo." Ele desligou. Não disse uma palavra, não deu explicações. Ele se levantou com tanta rapidez que sua cadeira de couro pesado tombou para trás, batendo no chão com um baque surdo. "Gabriel!" gritou João Paulo, chocado. "Onde você pensa que vai? A reunião não acabou." Gabriel nem olhou para trás. Ele correu para fora da sala, deixando para trás um grupo de executivos de boca aberta e um sócio cuja raiva havia se transformado em choque. Ele chegou à mansão em tempo recorde. Os seguranças particulares já estavam lá, levando um Rodrigo que agora parecia pequeno e patético para fora do hall de entrada. Ele nem tentava resistir. Gabriel não gastou um segundo olhando para o homem que ameaçou sua família. Seus olhos foram instantaneamente para o topo da escada. Maria Eduarda estava lá, pálida, mas em pé apoiada em Dona Helenice. Outra contração a atingiu, e ela gemeu, agarrando o braço da governanta. "Gabriel!" ela ofegou, alívio inundando seu rosto. Ele subiu os degraus de 3 em 3. "Eu estou aqui, meu amor, eu estou aqui." Ele a pegou nos braços, ignorando o roupão molhado. "Helenice, o carro e a bolsa agora." "Já está tudo pronto na porta, patrão." Ele a carregou pelo hall, passando direto pelos seguranças que seguravam Rodrigo. "Levem-no para a polícia." Foi sua única ordem. Ele a colocou gentilmente no banco de trás do sedã de luxo e assumiu o volante, cantando pneus para fora dos portões da mansão. A viagem para o hospital foi um borrão de mãos dadas, respirações profundas e promessas sussurradas. Horas depois, na suíte de maternidade privativa, o som de um choro forte e saudável preencheu o silêncio exausto. "Ela é perfeita", sussurrou Maria Eduarda, lágrimas de cansaço e alegria escorrendo pelo rosto, enquanto a enfermeira colocava o pequeno pacote em seus braços. Gabriel estava ao lado dela, a mão tremendo enquanto tocava a bochecha minúscula da filha. "Luísa", ele disse, a voz embargada pela emoção. "Nossa, Luísa." Eles estavam unidos, uma família formada em meio ao caos.
Mas enquanto Gabriel observava Maria Eduarda amamentar a filha, seu rosto se endureceu. O ataque de Rodrigo havia sido frustrado, mas plantou uma semente, não de dúvida sobre a paternidade como Rodrigo talvez quisesse, mas uma semente de fúria protetora. Ele percebeu que sua felicidade tinha um preço e que havia pessoas, como Rodrigo e João Paulo, que fariam de tudo para destruí-la. A batalha havia acabado, mas a guerra pela sua família estava apenas começando. A chegada de Luísa transformou a mansão. O silêncio imponente dos corredores de mármore foi substituído pelo choro suave de um recém-nascido e pelas canções de ninar sussurradas por Maria Eduarda e, surpreendentemente, por Dona Helenice. A rotina da casa agora girava em torno de mamadas noturnas, trocas de fraldas e os longos períodos de silêncio admirado, enquanto os novos pais apenas observavam o pequeno milagre em seus braços. Gabriel, 36 anos, estava irreconhecível. O CEO implacável, que antes via o amanhecer refletido nas janelas do escritório, agora se orgulhava de ser o primeiro a acordar para preparar a mamadeira das 3 da manhã, apenas para poder ter a filha adormecida em seu peito. Ele via em Luísa não apenas uma filha, mas a materialização de sua nova vida. E em Maria Eduarda, 24 anos, ele via a arquiteta dessa felicidade. As cenas de romance doméstico eram constantes. Gabriel massageando os pés de Maria Eduarda enquanto ela amamentava, os dois cozinhando juntos, rindo de forma desajeitada na cozinha suntuosa, sob o olhar divertido de Dona Helenice. O menino Gabriel nunca pareceu tão leve, confidenciou a governanta de 62 anos a Maria Eduarda uma tarde, enquanto dobravam minúsculas roupas de bebê. Você e esta anjinha, ela sorriu para Luísa no berço, foram a melhor coisa que aconteceu nesta casa. Mas enquanto a paz reinava dentro dos muros da mansão, uma tempestade se formava do lado de fora. Rodrigo, 25 anos, não ficou preso por muito tempo. A invasão foi contida pelos seguranças, e a chantagem era a palavra dele contra a de uma das famílias mais ricas da cidade. Ele foi liberado com uma ordem de restrição rigorosa e uma humilhação que queimava mais do que qualquer sentença. Ele havia perdido tudo. Seu antigo emprego não o aceitou de volta, e seu nome parecia estar manchado. Ele culpava Gabriel, mas acima de tudo culpava Maria Eduarda. A inveja se transformara em um ódio corrosivo. Ele não queria mais dinheiro. Ele queria vingança. Ele queria destruir a felicidade dela, assim como sentia que ela havia destruído sua vida. E ele sabia exatamente quem poderia ajudá-lo. Camila, 26 anos, estava definhando em seu trabalho. Desde que Maria Eduarda fora promovida a trabalhar diretamente com Gabriel, e especialmente depois que ela saiu em licença maternidade e se mudou para a mansão, o escritório se tornara um lembrete constante de seu próprio fracasso. A vaga de analista sênior que ela tanto cobiçava parecia cada vez mais distante. Ela via o brilho nos olhos de Gabriel quando ele mencionava a noiva e a filha em raras ocasiões, e isso a enojava. Rodrigo a encontrou na saída do prédio comercial, num fim de tarde chuvoso. Camila, sou Rodrigo, o ex da Maria Eduarda. Camila parou, o guarda-chuva escorregando levemente. Ela o reconheceu de fotos antigas que Maria Eduarda tinha em sua mesa. O que você quer? Eu quero o mesmo que você, disse ele, a voz baixa e conspiratória. Justiça. Ou você acha justo como ela pulou de um relacionamento para o outro e deu o golpe da barriga no chefe? O interesse de Camila foi fisgado. Eu não sei do que você está falando. Ah, você sabe. Rodrigo se aproximou, o rosto distorcido pela raiva na luz fraca dos postes. Eu estava lá, na mansão. Eu fui tentar conversar, e ela pirou. Começou a gritar que eu queria dinheiro. Ele deu sua cartada mais venenosa, uma mentira nascida da humilhação. Aquele bebê, Luísa, nasceu um pouco antes do tempo, não foi? Camila franziu a testa. Sim, umas 2 semanas. O estresse da sua visita, disseram. Rodrigo soltou uma risada amarga. Estresse. Essa é boa. O estresse era outro. O estresse era que eu estava lá, e ela sabia que o tempo não batia direito. O bebê é meu, Camila. Camila congelou. A acusação era tão monstruosa, tão perfeita.
Ela estava desesperada, continuou Rodrigo mentindo com facilidade. Eu tinha provas, mensagens. Ela sabia que eu podia acabar com a farsa dela. Por isso ela gritou, chantagem. Por isso o chefe dela me mandou prender. Eles querem me silenciar. Camila olhou para o homem à sua frente. Ele parecia desesperado, um pouco patético. Mas a história era poderosa. Não importava se era verdade, importava que poderia ser usada. A semente da dúvida era tudo o que ela precisava. Eu sinto muito pelo que aconteceu com você, disse ela, a voz agora cheia de uma falsa compaixão. Mas eu não posso fazer nada. Eu sou só uma funcionária. Você não, disse Rodrigo. Mas João Paulo pode. No dia seguinte, Camila solicitou uma reunião urgente com João Paulo. Ela não foi imprudente. Ela não entrou na sala dele acusando. Ela entrou como uma funcionária leal e preocupada. Senhor João Paulo, ela começou, as mãos fingindo tremer levemente. Eu estou muito preocupada com a empresa, com a reputação do senhor Gabriel. João Paulo, 48 anos, ergueu os olhos de suas planilhas impaciente. Desembucha, Camila. Eu fui procurada pelo ex-namorado da Maria Eduarda. O interesse de João Paulo foi imediato. Ele se recostou na cadeira. Continue. Ele está perturbado. Ele alega que a senhorita Maria Eduarda o procurou pouco antes de se envolver com o senhor Gabriel. Ela fez uma pausa dramática. Ele alega que o bebê, a menina, Luísa, é dele, e que ele tem provas, e que a prisão dele foi uma armação para silenciá-lo. João Paulo permaneceu em silêncio por um longo tempo, os dedos tamborilando sobre a mesa de mogno. Ele não era um tolo. Ele sabia que a história provavelmente era uma invenção de um ex-namorado ciumento. Mas como Camila, ele percebeu instantaneamente o poder daquela dúvida. Não importava a verdade, importava a percepção. Gabriel estava vulnerável. Sua atenção estava dividida. E agora havia uma arma que poderia ser usada para questionar seu julgamento, sua estabilidade emocional e sua capacidade de liderar. Se Gabriel estava sendo enganado em sua vida pessoal de forma tão espetacular, como poderiam confiar em seu julgamento nos negócios? Obrigado por trazer isso à minha atenção, Camila, disse ele, a voz fria e calculista. Você demonstrou grande lealdade à empresa. É bom saber quem está realmente focado no que importa. Camila saiu da sala com um sorriso vitorioso. A bomba estava armada. João Paulo não perdeu tempo. Ele não foi a Gabriel. Isso seria um erro. Daria a Gabriel tempo para se defender. Em vez disso, ele usou a cláusula de emergência nos estatutos da empresa para convocar uma reunião extraordinária do Conselho de Administração. O motivo oficial: preocupações urgentes sobre a estabilidade da liderança executiva e riscos à reputação da marca. A reunião foi marcada para a sexta-feira seguinte. Gabriel foi pego de surpresa pelo e-mail formal. O que diabos João Paulo está aprontando agora? Ele murmurou para si mesmo em seu escritório em casa, com Luísa dormindo no Moisés ao seu lado. O dia da reunião chegou. Gabriel entrou na sala de conferências principal, sentindo uma tensão que não sentia há meses. Os outros membros do conselho, geralmente relaxados, estavam sérios, evitando seu olhar. João Paulo estava de pé na cabeceira da mesa, parecendo um juiz prestes a dar uma sentença. Obrigado por virem com tão pouca antecedência, começou João Paulo. Eu convoquei esta reunião porque, como seu sócio e como membro deste conselho, é meu dever proteger os ativos desta empresa. E nosso maior ativo, ou nosso maior risco, é a nossa liderança. Gabriel o encarou. Se você tem algo a dizer, João Paulo, diga de uma vez. Muito bem. João Paulo respirou fundo, saboreando o momento. Estou profundamente preocupado com você, Gabriel. Com seu bem-estar, com seu julgamento. Ele se virou para o conselho. Todos nós vimos a mudança em Gabriel nos últimos meses. Sua atenção está dividida. Sua vida doméstica tornou-se sua única prioridade. E eu poderia relevar isso se fosse apenas uma questão de equilíbrio. Ele fez uma pausa, deixando o suspense crescer. Mas chegaram ao meu conhecimento informações perturbadoras. Informações vindas de múltiplas fontes, incluindo uma de nossas funcionárias mais leais. Ele gesticulou para Camila, que estava sentada em um canto, que sugerem que o nosso CEO está sendo enganado. Um murmúrio chocado percorreu a sala. Gabriel ficou de pé.
Que tipo de jogo é esse, João Paulo? Não é jogo. A voz de João Paulo subiu, cheia de falsa indignação. Há uma dúvida razoável e crível, Gabriel, sobre a paternidade da criança que você tão publicamente aceitou. Uma dúvida que sugere que você foi vítima de um golpe. O mundo de Gabriel parou. O ar saiu de seus pulmões. Ele não estava com raiva por duvidar de Maria Eduarda. Ele nem sequer considerou essa possibilidade. Ele estava furioso pela audácia, pela baixeza do ataque. Como você ousa? Disse Gabriel, a voz um trovão contido. Eu ouso porque sua estabilidade emocional está em risco, gritou João Paulo, jogando sua cartada final. Se você está sendo tão facilmente manipulado em sua casa, como podemos confiar que você não será manipulado em uma negociação? Como podemos confiar na sua liderança? O futuro desta empresa está em risco porque você está emocionalmente comprometido e francamente sendo feito de tolo. A sala ficou em silêncio absoluto. Maria Eduarda, a mulher que ele amava, havia sido publicamente humilhada, taxada de golpista. E ele, o CEO, havia sido pintado como um tolo cego. A armadilha estava armada. João Paulo não estava apenas atacando Maria Eduarda. Ele estava dando um golpe para tomar o controle da empresa. A sala de reuniões do conselho ficou tão silenciosa que se podia ouvir a respiração nervosa dos presentes. Os membros do conselho, homens e mulheres mais velhos que supervisionavam bilhões, olhavam de João Paulo para Gabriel. Seus rostos, uma máscara de choque e indecisão. Eles estavam presos entre uma acusação escandalosa e a lealdade a um CEO que nunca lhes dera nada, além de lucros recordes. João Paulo, 48 anos, cruzou os braços, assumindo a postura de um salvador relutante. O conselho exige clareza, Gabriel. A estabilidade da sua vida pessoal afeta diretamente o preço das nossas ações. Ninguém quer um escândalo. Apenas nos dê a prova de que tudo está em ordem. Um simples teste de paternidade. É um procedimento operacional para proteger os ativos da empresa. Camila, 26 anos, sentada num canto como se fosse uma testemunha-chave, mantinha uma expressão de profunda e ensaiada preocupação. Gabriel, 36 anos, sentiu a fúria subir como lava. Mas não era uma fúria cega. Era fria. Era precisa. Ele olhou para cada membro do conselho, um por um, forçando-os a encontrar seu olhar. Ele não duvidava de Maria Eduarda. Ele não duvidava de Luísa. Ele estava furioso por ser encurralado, furioso pela humilhação pública imposta à mulher que amava. E ele estava furioso com João Paulo por usar sua filha, sua família, como uma peça num jogo de poder corporativo. Um teste, repetiu Gabriel, a voz tão baixa que todos se inclinaram para ouvir. Você convoca meu conselho, interrompe nossas operações e humilha minha família, para me pedir um teste. Ele endireitou o paletó. Esta reunião está encerrada, declarou ele, a voz agora ressoando com a autoridade que o fizera CEO. Vocês não terão um teste de paternidade. Vocês terão a verdade. Antes que João Paulo pudesse protestar, Gabriel se virou e saiu da sala, deixando para trás um vácuo de poder e confusão. Ele dirigiu para casa em um silêncio controlado, a raiva pulsando em suas têmporas. Quando entrou na mansão, o silêncio do lar o atingiu. Dona Helenice estava embalando Luísa na sala de estar. Maria Eduarda, 24 anos, estava no jardim de inverno, lendo um livro. Ela ergueu os olhos quando ele entrou e seu sorriso desapareceu no instante em que viu o rosto dele. Gabriel, o que aconteceu? Você está pálido. Ele se sentou à frente dela, tomou suas mãos. Ele não podia mentir para ela. Não podia protegê-la disso. João Paulo, ele começou, a voz embargada pela raiva que sentia por ela. Ele convocou o conselho. Ele está tentando me tirar. Como? Pelo projeto? Ele... Não, interrompeu Gabriel. Ele atacou você. Ele usou o Rodrigo. Maria Eduarda congelou. O nome do ex-namorado era uma mancha em sua nova vida. O que o Rodrigo tem a ver com isso? João Paulo... Gabriel respirou fundo, forçando as palavras a saírem. Ele insinuou publicamente para todo o conselho que você me enganou. Ele questionou a paternidade de Luísa. O livro caiu do colo de Maria Eduarda, mas ela não chorou. A mulher que havia desabafado no grupo da empresa não existia mais. Em seu lugar estava uma mãe,
uma parceira. O choque em seus olhos foi rapidamente substituído por uma fúria fria que espelhava a de Gabriel. Ele não fez isso sozinho, disse ela, a voz firme. Rodrigo não teria acesso a João Paulo. Ela pensou por um segundo, e as peças se encaixaram. A sabotagem no início, os olhares de desprezo. Camila. Foi a Camila. Eu sei, disse Gabriel. Eles me encurralaram. Eles querem que eu faça um teste de DNA para provar meu julgamento. Nós não vamos fazer teste nenhum, disse Maria Eduarda, levantando-se. A decisão em seu rosto era absoluta. Nós não vamos nos rebaixar a isso. Se eles querem a verdade, nós vamos dar a verdade inteira. Ela pegou o celular. Gabriel, eu confio em você. Você precisa confiar em mim agora. Ela discou um número. Clau? Oi. Eu preciso de um favor. Não. Eu preciso de um milagre. E eu preciso que você seja impiedosa. Do outro lado da linha, Cláudia, 23 anos, ouviu a amiga relatar a história horrível. A amiga fiel, que vira Maria Eduarda ser humilhada pela primeira vez, sentiu o sangue ferver. Duda, eu vou destruir esse homem. O que você precisa? Rodrigo, disse Maria Eduarda. Eu preciso saber tudo. Onde ele estava, o que ele fez. E eu preciso que você ache a ligação dele com a Camila. Considera feito, disse Cláudia, e desligou. Nos 3 dias seguintes, Cláudia mergulhou na vida digital de Rodrigo. Ela era metódica. Ela começou pelo óbvio, as datas. Ela sabia a data provável da concepção de Luísa, uma informação que Maria Eduarda lhe confiara meses atrás. O primeiro obstáculo, o Instagram de Rodrigo, era privado. Mas ele era arrogante e tinha centenas de seguidores, muitos dos quais eram amigos de amigos. Cláudia criou um perfil falso, usou a foto de uma modelo genérica e enviou uma solicitação. Em menos de 1 hora, o ego de Rodrigo a aceitou. O que ela encontrou foi um tesouro. Rodrigo era o tipo de pessoa que precisava documentar cada segundo de sua vida para provar seu valor. Ela rolou o feed, passando por meses de postagens. E então, ela encontrou uma série de fotos, postadas exatamente no período da concepção de Luísa. Rodrigo estava em Praga, depois em Berlim. Havia fotos dele segurando uma cerveja enorme, com a legenda Vivendo a Vida, Europa Trip, ele solteiro de novo. Havia recibos de hostel que ele fotografou e postou por acidente num dump de fotos. As passagens aéreas, com datas e horários, estavam orgulhosamente postadas em seus stories de destaque. Peguei você, sussurrou Cláudia. Era fisicamente impossível que ele fosse o pai. Isso provava que Rodrigo era mentiroso, mas não provava a conspiração. Ela precisava da ligação com Camila. Ela continuou cavando. Viu que Rodrigo e Camila haviam começado a se seguir mutuamente no mês anterior. Suspeito. Ela foi aos DMs, mensagens diretas. Estavam vazios. Claro, eles não seriam tão descuidados. Então Cláudia pensou, como Camila se comunicaria? Ela não usaria o e-mail da empresa. Ela usaria um aplicativo secundário. Ou ela usaria uma conta que ela achava ser segura. Cláudia voltou ao perfil de Rodrigo. Ele tinha um link para uma plataforma de blogs antiga e esquecida, algo que ele usava na faculdade. Estava inativo há anos. Mas, por um palpite, Cláudia tentou usar o e-mail desse blog para redefinir a senha do Facebook dele, uma conta que ele também não usava mais. Funcionou. Dentro do Facebook antigo, ela encontrou o que precisava. Ele não tinha limpado seu Messenger. E lá estava, uma troca de mensagens com Camila de algumas semanas atrás, logo após a visita fracassada de Rodrigo à mansão. Rodrigo. Aquela palavra imprópria da Maria Eduarda. Ela vai me pagar. Ela e o chefe dela me humilharam. Camila. Rodrigo, certo? Ouvi dizer que você teve problemas. O que exatamente aconteceu? Rodrigo. Eu fui lá e ela disse que eu a estava chantageando. Eu só queria conversar. Ela sabe que aquele bebê nasceu cedo demais. Ela sabe que eu tenho minhas dúvidas. Camila. Dúvidas? Que tipo de dúvidas? Rodrigo. A mentira crucial. Eu tenho certeza que o bebê é meu. E ela sabe. Por isso ela me mandou prender. Camila. A pausa. E então, a resposta que selou seu destino. Interessante. Muito interessante. Não faça nada. Não fale com ninguém.
Acho que o Sr. João Paulo vai adorar saber sobre as suas dúvidas. Cláudia imprimiu tudo. As passagens, os posts da Europa, as conversas no Messenger. Ela criou um dossiê completo e o entregou a Gabriel. Ele não vai saber o que o atingiu, disse Gabriel, os olhos fixos nas provas. Uma nova reunião do conselho foi marcada por Gabriel. A sala estava mais cheia desta vez. A tensão era palpável. João Paulo estava na cabeceira da mesa, o rosto impassível, esperando sua vitória. Camila estava lá novamente em seu papel de funcionária leal. Bom dia a todos, começou Gabriel. Agradeço a presença. Na última reunião, o senhor. João Paulo exigiu provas sobre meu julgamento e minha estabilidade, em relação a uma acusação muito grave sobre minha família. Ele se virou para João Paulo. Você exigiu um teste de paternidade para proteger os ativos da empresa. Eu concordei que a empresa precisa de proteção, mas não da minha noiva, precisa de proteção contra você. João Paulo riu. Acusações vazias, Gabriel. Onde está o envelope do laboratório? Não será necessário, disse Gabriel. Ele pegou um controle remoto e ligou o projetor principal da sala. Vocês queriam a verdade. Aqui está. A primeira imagem que apareceu foi a de Rodrigo, sorrindo, segurando uma cerveja em Praga. A data estava em destaque, circulada em vermelho. Este é Rodrigo, o ex-namorado. A fonte crível da dúvida do Sr. João Paulo, disse Gabriel. Como os senhores podem ver por este itinerário de voo e por seus posts em redes sociais, ele estava em outro continente na semana e no mês em que minha filha foi concebida. A menos que ele tenha habilidades que desconhecemos, seria biologicamente impossível. Um murmúrio chocado varreu a sala. Os membros do conselho se viraram para João Paulo, que havia perdido toda a cor. Ele estava pálido como um fantasma. Mas isso, continuou Gabriel, a voz cortante como uma navalha, é apenas o começo. A mentira de um ex-namorado patético não é o problema. O problema é a conspiração corporativa para usá-la. Ele mudou o slide. As mensagens entre Rodrigo e Camila apareceram na tela, em letras garrafais. Eu tenho certeza que o bebê é meu. Acho que o Sr. João Paulo vai adorar saber sobre as suas dúvidas. Todos os olhos na sala se voltaram para Camila. Ela parecia que ia desmaiar. Ela tentou se levantar, mas as pernas falharam. Isso é invasão de privacidade. É fabricado, gaguejou João Paulo, tentando recuperar o controle. É a verdade, trovejou Gabriel. E prova sem sombra de dúvida duas coisas. Primeiro, que minha família foi alvo de uma campanha de difamação vil e mentirosa. E segundo, ele se virou e caminhou lentamente até ficar cara a cara com seu sócio. Que você, João Paulo, meu sócio há 13 anos, usou essa mentira conscientemente, em conluio com uma funcionária, em uma tentativa desesperada e antiética de dar um golpe, minar minha liderança e tomar o controle desta empresa. O pandemônio irrompeu. A liderança desta empresa estava de fato instável, disse Gabriel sobrepondo-se ao barulho. Estava instável porque eu tinha um traidor ao meu lado. A votação do conselho foi unânime. Eles deram a Gabriel total autoridade para resolver a situação. João Paulo, disse Gabriel, a voz agora calma, mas mortal. Nossa sociedade está dissolvida. Eu estou acionando a cláusula de quebra de confiança e conduta antiética. Meus advogados entrarão em contato para comprar sua parte, e o valor será descontado pelos danos que você causou à reputação da empresa. Agora, saia do meu prédio. João Paulo, derrotado e humilhado, pegou sua pasta e saiu da sala em silêncio, sem olhar para ninguém. Gabriel então se virou para Camila, que chorava silenciosamente. Senhorita Camila, você está demitida por justa causa, por conspiração, sabotagem e quebra de todos os códigos de conduta da empresa. E diferentemente do senhor João Paulo, você não terá uma saída fácil. Pode esperar uma notificação dos meus advogados por difamação e danos morais. A segurança vai acompanhá-la até a sua mesa. A reviravolta foi total. A verdade havia vencido. 1 ano depois, o sol da tarde dourava o jardim impecável da mansão. A grama estava macia sob os pés descalços de Luísa, agora com 1 ano de idade, que dava seus primeiros passos cambaleantes. Ela soltou uma gargalhada e caiu sentada, batendo palmas na grama. Maria Eduarda, agora com 25 anos, a observava de perto.
Ela não era mais a analista júnior assustada. Após o incidente, ela se recusou a voltar ao seu antigo cargo. Com o incentivo de Gabriel, ela assumiu um novo papel, ajudando a reestruturar o departamento de RH da empresa, implementando políticas mais humanas e justas, e tornou-se parceira dele nos negócios e na vida. Gabriel, 37 anos, aproximou-se dela por trás, envolvendo-a em seus braços e descansando o queixo em seu ombro. Ela é rápida. Ele riu observando a filha tentar se levantar para perseguir uma borboleta. Ela puxou a mãe, respondeu Maria Eduarda, inclinando a cabeça para trás para encontrar os lábios dele em um beijo suave. Eles ficaram ali, observando a filha, a imagem de uma família completa e em paz. Quem diria, sussurrou Gabriel contra o cabelo dela, que tudo isso, nossa casa, nossa filha, começou com o pior erro da sua vida. Maria Eduarda se virou nos braços dele, os olhos brilhando com amor e uma força que ela não sabia que possuía. Aquela mensagem, aquele desabafo no grupo errado. Eu pensei que ia me destruir, Gabriel. Eu pensei que era o meu fim. Ele tocou o rosto dela. E foi. Sim. Ela sorriu, lágrimas de felicidade surgindo. Foi o fim daquela vida. No fim, Gabriel, aquele desabafo que quase me destruiu. Na verdade, foi a mensagem que me salvou. Ela me trouxe você. Ele a beijou profundamente, enquanto Luísa finalmente alcançava uma flor e a erguia no ar. Um troféu sob o céu azul. A humilhação havia se transformado em triunfo e o desespero havia encontrado um amor que era, acima de tudo, verdadeiro. E assim, termina a história de um desabafo que quase destruiu tudo, mas acabou salvando uma vida. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.